A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite, tudo bem? Hoje vamos falar aqui uma breve aula acerca da Reforma Protestante, um breve resumo sobre a Reforma Protestante, sobre a Contra-Reforma, a Reforma Luterana, por que Lutero foi bem sucedido. Vamos falar sobre a conclusão do luteranismo, as suas divisões, o calvinismo. Vamos falar sobre a igreja anglicana da Inglaterra, do rei Henrique VIII. Vamos falar sobre algumas curiosidades da Contra-Reforma e também da Reforma Católica, de suma relevância para o nosso século presente. Meus irmãos, vamos começar falando aqui acerca da Reforma Protestante e também da Contra-Reforma. Como as coisas estavam antes da Reforma Protestante? Como as coisas estavam? Durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa que havia no Ocidente. Olha isso. O Papa, ele interferia na escolha de reis, ele fazia acordos entre países, ele mediava conflitos e tinha terras em todo lugar. Além disso, o Papa, ele cobrava imposto em toda a Europa e levava tudo para Roma. Esse homem, ele era tão poderoso que se tornou uma ameaça ao poder dos reis e volta e meia havia conflitos entre Papa e reis. Olha a situação que estava vivendo este período, o período este do Renascimento, período de descobertas. Foi nesse período que a Reforma Protestante surge. Além disso, a igreja influenciava o comportamento das pessoas. Olha isso, ela influenciava o comportamento das pessoas e a maneira que os homens explicavam o mundo. E quem contestava os dogmas e explicações da igreja era chamado de herege. Olha o cenário que nasce a Reforma Protestante. Então, com a expansão marítima, a chegada das Américas e o Renascimento, muita coisa estava sendo questionada e descoberta, aumentando ainda mais as heresias. Ou seja, conforme o povo ia tendo descobertas, ia tendo acesso a conhecimentos, para a igreja, isso aí era algo herético para eles. Então, o que surge daí, Daniel? A interferência política da igreja passou a ser vista como ruim para o desenvolvimento dos estados, entre colchetes os países independentes que começaram a surgir. Já a burguesia também tinha seus problemas com o Papa, já que a igreja proibia várias de suas práticas comerciais, como a usura, empréstimo de dinheiro, e limitava o lucro dos comerciantes. Já a nobreza, ela também tinha muitos interesses nas terras e riquezas da igreja. Olha que coisa tremenda. E a igreja católica, ela sofria algumas críticas. As pessoas buscavam cada vez mais valores religiosos compatíveis com a modernidade. Humanismo, renascimento, individualismo, valorização da ciência e do conhecimento humano. Uma coisa muito importante foi o desenvolvimento da prensa. Foi muito importante para disseminar novas ideias e descobertas, além das próprias críticas feitas à igreja. Depois, quando Lutero traduz a Bíblia, ele também foi importante para espalhar as novas crenças e incentivar uma interpretação individual da palavra de Deus. Olha que coisa linda, o sacerdócio universal. A Igreja Católica também ela passa pela crise de valores. O clero não se comportava de acordo com os ensinamentos cristãos e tinham algumas práticas, eu vou citar elas aqui para vocês. Eles praticavam a simonia, venda e tráfico de objetos sagrados. Em sua maioria eram falsos. As indulgências, venda de perdão dos pecados e da salvação. Olha isso que acontecia, meus irmãos. Será que isso não acontece hoje em dia? Até hoje. Muitos clérigos, inclusive papas, tinham mulheres e burlavam o celibato. Antes mesmo de Lutero, outros clérigos, eles também eles faziam mudanças na igreja, sem necessidade de sair dela.
Isso originou a divisão em ordens como a dos franciscanos. Além das revoltas, no entanto, a igreja era indiferente às críticas e condenou os mais radicais à morte. Foi nesse contexto que surge a Reforma Protestante. Por que Lutero? E por que na Alemanha? A Alemanha, na época, era chamada de Sacro Império Romano Germânico. Era um império grande, mas sem poder central para evitar abusos. Tinham também uma relação muito forte com o papado, o que explica por que a igreja atuava mais intensivamente e sem limites na região. Outro detalhe muito importante é que na região o clero era rico e cheio de terras. E a nobreza, ela tinha muito interesse nesse poder e nessa riqueza. Por fim, na época, o Papa autorizou uma venda enorme de indulgências para pagar a construção do que hoje é chamado do Vaticano. E foi esse o estopim da Reforma Protestante. Martim Lutero, ele era um monge, seguidor de Santo Agostinho. E apesar das críticas às práticas da igreja, ele não queria romper com ela. No ano de 1517, quando os representantes do Papa chegaram na sua cidade para vender as indulgências, ele havia pregado na porta da igreja vários papéis, as famosas 95 teses. Isso aí, meus irmãos, mudou o curso, mudou literalmente para a glória de Deus. Isso foi lindo. Essas 95 teses eram um documento na qual Lutero denunciava a venda da salvação e diversos outros problemas da estrutura católica. Isso causou um enorme impacto na região, pois muitas pessoas concordaram e a igreja quis que Lutero se retratasse. Isso só radicalizou o posicionamento de Lutero, que não voltou atrás. Quando ele leu Romanos capítulo 1, verso 17, a salvação, ela é pela fé. Isso mudou radicalmente, não vem de obras, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, na segunda carta de Efésios 2, verso 10, somos feituras suas, criados em Deus para as boas obras, para que nós andássemos nelas. E isso mudou a vida desse homem, quando ele tem um encontro com Cristo. Ele foi excomungado pelo Papa Leão X e o imperador convocou a Dieta de Worms, uma assembleia para julgar Lutero, que foi protegido pelos nobres e disse que só mudaria suas ideias se provassem que ele estava errado com base na sola Escritura. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa tremenda. Os principais pontos da doutrina luterana quais são? Salvação pela fé, infalibilidade da Bíblia, infalibilidade do Papa, sacerdócio universal, batismo e eucaristia, fim do celibato e a negação da existência do purgatório. Olha que coisa tremenda. Ele usava a Bíblia como regra de fé. E até hoje a palavra de Deus é a nossa maior regra de fé. Por que Lutero ele foi bem sucedido, Daniel? Ele não se retratou e defendeu de forma ferrenha suas teorias. A invenção da prensa permitiu que a rápida disseminação das ideias se promulgassem. Olha que coisa linda. Detalhe, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, permitindo que os fiéis tivessem acesso e a interpretassem individualmente. Oh, louvado seja Deus! Ele também consegue aliança e apoio da nobreza e dos senhores feudais. Lutero teve apoio da nobreza, que por si só já tinha muitos motivos para defender mudanças na igreja e lucrou muito com a apropriação das terras da Igreja Católica na Alemanha. Quando Lutero foi condenado e perseguido, ele só sobreviveu por ter obrigado com os nobres e poderosos. Mas para manter esse apoio, ele rejeitou os movimentos da baixa nobreza e dos mais pobres, que viam na reforma religiosa uma possibilidade de reformar também a estrutura social. Muitas revoltas ocorreram, muitas delas pedindo melhores condições de vida, o fim da servidão e o
questionando o poder dos principais e grandes nobres. Lutero fez várias publicações condenando esses movimentos e os revoltosos foram reprimidos e mortos pelo exército da nobreza. Agora vamos concluir aqui o luteranismo. O luteranismo continuou avançando e o imperador católico Carlos V convocou a Dieta de Spira em 1529 para conter a expansão dessa nova doutrina. Os nobres mantiveram seu posicionamento e protestaram contra as ordens do rei, da qual surgiu o nome protestante. Oh, que coisa linda! Houve guerras religiosas por mais de 20 anos, até a assinatura de um acordo chamado Paz de Augsburgo em 1555, que definiu que cada governante escolhia a religião oficial do povo de acordo com a sua cujus regius edius religio em latim. Dessa forma, a Paz de Augsburgo oficializou o rompimento do luteranismo com o catolicismo e deu origem oficialmente à primeira religião protestante. Olha que coisa linda, meus irmãos. Eu falo isso aqui com alegria no meu coração. Você está entendendo a importância da reforma protestante? Você está entendendo como foi importante voltar à sola escritura? Parece que tudo estava perdido. De repente, a chama acendeu de novo da palavra de Deus. Deus usou esse grande homem para fazer essa reforma. E nós vemos também outras reformas que começaram a surgir, como por exemplo o calvinismo. Conforme o luteranismo foi espalhado, novas visões e interpretações foram surgindo. E uma delas foi a de João Calvino, um teólogo francês que contestava a igreja e, por ser perseguido na França, ele se refugia na Suíça. E ele partilhou de muitas crenças que foram advindas do luteranismo. Qual foram elas, Daniel? Livre interpretação da Bíblia. Os pastores não funcionariam mais como intermediários entre os fiéis e Deus, seriam somente encarregados da pregação da palavra. A negação do culto aos santos, somente 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Não existia um chefe religioso e ele seria contrário ao celibato do clero, e ele negava a existência do purgatório. Olha que coisa linda, meus irmãos. Tudo isso voltado para a palavra de Deus. E hoje, será que a gente valoriza? Será que você que está aí, aluno, você valoriza a reforma protestante? Será que você tem noção do quanto Deus operou através destes homens? Hoje nós vemos um povo atrás de milagres. Eu faço parte de uma denominação onde os irmãos muitas das vezes não valorizam tanto a palavra. Muitos deles até mesmo não conhecem a reforma protestante. Então, aluno, você que está aí do outro lado, sempre que você se lembrar da reforma protestante, leve na sua igreja. Pede seu pastor para trazer uma explicação, para trazer a história. Você que não conhece, leia o livro Heróis da Fé. Antes de Martim Lutero, homens já viam, como Jerônimo Savonarola, já estavam se levantando para trazer a igreja de volta à palavra de Deus. Como não falar da igreja anglicana na Inglaterra? O protestantismo inglês foi uma exceção, no sentido que fortaleceu a monarquia ao invés de questioná-la. Já que a reforma começou por vontade do próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII. Isso aconteceu de 1491 a 1547. Henrique tinha motivos políticos e pessoais para isso, visto que a igreja tinha muitas terras na Inglaterra, que depois que foram expropriadas e geraram bastante lucros antes de permitir expansão econômica. A dinastia Tudor queria diminuir a influência do Papa e aumentar a sua própria. E as ideias reformistas já estavam chegando na Inglaterra, em destaque as ideias do humanista Thomas More, que ele propunha a criação de uma igreja nacional na Inglaterra. Olha como isso foi difundindo, foi crescendo, foi avançando. E eu quero trazer aqui uma dessas curiosidades.
No fim das contas, Henrique VIII, ele se casou 6 vezes. Das 6 esposas, 2 foram mortas a mando dele. Ana Bolena e Catarina Howard morreram no parto. Uma teve o casamento anulado sem consumação por ele achar feia. Catarina de Aragão foi divorciada e a última esposa morreu após Henrique VIII. Henrique teve apenas um filho homem que morreu com 16 homens e suas 2 filhas dos primeiros casamentos se tornaram rainhas. A rainha Maria Tudor, filha de Catarina Aragão, ficou conhecida como Catarina Sangrenta por ter matado vários protestantes, e ela era católica contra a mãe. E depois Elizabeth I, filha de Ana Bolena, que teve um reinado longo e próspero, restaurou o anglicanismo, mas encerrou a dinastia, tendo sido conhecida como a Rainha Virgem, pois não se casou e nem teve filhos. E o que acontece após isso, Daniel? Vem aí a Contra-Reforma, onde a Igreja Católica procura dar sua resposta, onde colocaram o Concílio de Trento, os jesuítas e a Inquisição. Foi uma resposta à Reforma Protestante. E nós, meus irmãos, não podemos ficar de braços cruzados. Precisamos voltar às Escrituras, precisamos viver esse verdadeiro Evangelho, precisamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre esse vídeo e que ele venha trazer edificação sobre a sua vida.